Boa tarde, turma. Hoje, 23 de junho de 2021, quarta-feira, nossa aula de língua portuguesa, neste novo livro, páginas 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Página 33 do livro Aprender Sempre, volume 1. Nossas memórias e herança cultural. Acompanhe a leitura em voz alta feita pela professora de duas fábulas. Uma foi escrita por Esopo e a outra por La Fontaine. O Lobo e o Cordeiro. Esopo. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. Página 34. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Isso é uma história, o Lobo e o Cordeiro, de Esopo. Agora nós vamos ler a mesma história escrita por um outro autor, chamado La Fontaine. Na água limpa de um regato, matava a sede um cordeiro, quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comera o dia inteiro. Como tu ousas sujar a água que estou bebendo? Rosnou o lobo, a antegozar o almoço. Fica sabendo que caro vais me pagar. Senhor, falou o cordeiro, encareço a vossa alteza que me desculpeis, mas acho que vos enganais, bebendo quase 10 braças abaixo de vós, nesta correnteza não posso sujar-vos a água. Não importa, guardo mágoa de ti, que ano passado me destrataste fingindo. Mas eu nem tinha nascido. Pois então foi teu irmão? Não tenho irmão, excelência. Chega de argumentação, estou perdendo a paciência. Não vos zangueis, desculpa. Não foi teu irmão? Foi teu pai? Ou senão foi teu avô? Disse o lobo carniceiro. E ao cordeiro devorou, onde a lei não existe, ao que parece a razão do mais forte prevalece. E aí, lá no caderno de língua portuguesa, você vai responder o que são as fábulas. Lá na nossa APNP, né, no material impresso, tem lá escrito que são fábulas. E por que essas histórias são heranças culturais? O que essas fábulas têm em comum, né? São duas histórias muito semelhantes, mas com algumas diferenças. Aqui ele está perguntando o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. E quais são as principais características desse gênero textual? Lembrando que estamos estudando sobre fábulas, tá? Decifrando os ditados populares. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler alguns ditados populares que são conselhos ou advertências que estão na boca do povo. E não sabemos quem foi que os inventou. Às vezes, eles até parecem enigmas que precisamos decifrar. Vamos tentar descobrir suas mensagens? Página 36. Leia os ditados populares abaixo. Então, temos aí 5 quadrinhos. Quem canta seus males espanta. Por ele ou por ela, eu ponho a minha mão no fogo. Uma andorinha sozinha não faz verão. Cada macaco no seu galho. Saco vazio não fica em pé. Vocês já ouviram alguns desses ditados populares?
Então, no exercício 2, nós vamos ali decifrando os enigmas. Que ensinamento eles pretendem nos comunicar? Escreva abaixo o que você descobriu sobre cada um dos ditados populares. O que você entende, né, de cada frase dessa? Se você ficar em dúvida, pergunta para o papai, para a mamãe, para a titia, né, para a avó, para o avô, que com certeza eles vão saber te explicar. Entendendo melhor as fábulas. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai ler 2 fábulas e identificar os conflitos que existem nelas e como eles são resolvidos. Será que sempre podemos aprender uma lição com essas histórias? Página 37. Acompanhe a leitura que a professora fará em voz alta das fábulas abaixo. O Leão e o Javali. Essa primeira história é de Esopo, é um escritor. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão, aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós 2 será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Qual é a moral dessa história? Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Agora nós vamos ler o Galo e a Pérola, também de Esopo. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou: se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Às vezes, o que é precioso para um não tem valor para outro. Entenderam que a fábula ela sempre vai nos ensinar uma lição? Agora, lá na página 38, complete o quadro abaixo, conectando a fábula com o conflito gerador e sua resolução. Então, na fábula O Leão e o Javali, qual o conflito? Por que eles estavam brigando? E o que eles resolveram, então, para resolver tudo aquilo? E na fábula O Galo e a Pérola, qual é o conflito? O que aconteceu? E a resolução? O que o porco resolveu então fazer para resolver aquele problema? Entenderam que a fábula, ela sempre tem uma lição para nos mostrar, algo para nos ensinar? Eu vou deixar então para vocês um desenho da fábula do coelho e da lebre. Espero que vocês gostem. A lebre e a tartaruga. Era uma vez, em uma floresta distante, uma lebre e uma tartaruga, que eram amigas desde pequenas. Quando elas cresceram, a lebre passou a sempre caçoar da lerdeza da tartaruga. Certa vez, já cansada de piadinhas, a tartaruga então resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Rindo e muito segura de si, a lebre aceitou prontamente o desafio de sua amiga. Não perdendo tempo, a tartaruga começou a correr com seus passos lentos, porém firmes. Então, a lebre também começou a correr. Corria tão rápido que parecia estar voando. Rapidamente, a lebre percebeu que estava muito, mas muito à frente da tartaruga. Com tempo de sobra, a lebre resolveu jogar um pouco de futebol, sozinha. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme.
Com tempo de sobra, a lebre então resolveu construir uma casa. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra, a lebre resolveu estudar e acabou se formando em medicina. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra e muito segura de si, a lebre parou e resolveu tirar um cochilo. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Quando a lebre acordou, já estava anoitecendo e ela resolveu voltar à corrida. Foi então que a tartaruga passou pela linha de chegada, ganhando a corrida. A lebre atrasada chegou logo depois, rindo sem graça por ter perdido a corrida. Moral da história: devagar se vai ao longe. Depois disso, a lebre e a tartaruga continuaram amigas, e nunca mais a lebre caçoou da tartaruga.